bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar suporte. Eu me chamo Franciele, faço parte do time suporte também. E hoje você vai descobrir na prática como o Copilot Chat e os agentes de IA estão revolucionando o mercado. Bom, e para explorar o tema de hoje, que é transformando o mercado de IA com Copilot Chat e agentes, nós convidamos uma dupla de especialistas em IA, especialmente em Microsoft Copilot. Ele, Silvio Galvão Júnior, supervisor de desenvolvimento de negócios na empresa Ingram Micro, e ela, Stephanie Paula, gerente de desenvolvimento de negócios BizApps, também na empresa Ingram Micro. Bom dia, Silvio. Bom dia, Stephanie. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez. Bom dia. Bom Bom dia. dia. Obrigado, Fran. Obrigada, eu. Agradeço o Fiquem à vontade. convite. Agradeço pelo convite. Bom dia, pessoal. É um prazer, né, estar aqui com vocês, né, nessa manhã, né? Tanto eu quanto a Stephanie estávamos ansiosos aí para compartilhar com vocês alguns insights, né? Logicamente aqui com toda a equipe especializada, né, da Suporte, a Suporte que é um grande parceiro de cloud Microsoft da Ingram Micro, né? E a ideia aqui hoje é falar sobre Copilot Chat, né, os agentes de AI, né, como eles estão transformando esse mercado e, logicamente, a rotina dos nossos colaboradores, né? Tanto eu quanto a Stephanie e o time da Suporte, né, faz parte do nosso dia a dia a utilização do Copilot e aqui fica visível, né, o impacto, né, das nossas atividades no dia a dia. Tá? Essa apresentação, pessoal, ela vai ser dividida em duas partes, né? Onde a primeira parte eu vou abordar como essas tecnologias podem acelerar, né, os resultados. Eu não estou compartilhando, acabei de ver aqui, desculpem, perdão, mas eu estou ainda no primeiro slide. Beleza. Então, como essas tecnologias podem acelerar, né, os resultados de vocês e liberar, literalmente, né, o tempo para o que realmente importa, que é estratégia e inovação. Né? A segunda parte vai ser liderada pela Stephanie, né, que é a nossa especialista em AI e Power Platform, falando também de um outro assunto super relevante dentro da estratégia de AI da Microsoft, que é o Copilot Studio. Tá bom? Eu sou Silvio Galvão, sou líder de produtos e BDMs aqui dentro da Ingram Micro para Microsoft e Adobe, né? Tenho mais de 20 anos de experiência na área de TI, atuando em revendas, distribuição e também empreendendo. Sou especialista Microsoft em Cloud, SaaS e IaaS, com algumas das principais certificações, algumas até coloquei aqui, SC 900, MS 900, AZ 900 também, tá bom? Para começar, pessoal, sempre gosto de compartilhar com vocês a minha missão, né? A nossa missão aqui dentro da Ingram Micro, né? Muito alinhado também com a missão da Suporte, que é basicamente ajudar as empresas a transformar desafios em oportunidades usando AI e nuvem, né, para maximizar os resultados de vocês e, logicamente, o que eu já comentei aqui é liberar tempo para o que realmente importa. Tá bom? Dando um primeiro passo aqui, pessoal, trago essa frase aqui, que é uma frase que nas minhas reuniões eu sempre me deparo, né, para entender ali realmente sobre o Copilot, né? Quando a gente fala de Copilot, né, muitos clientes pensam que o Copilot é apenas um chat, né? Logicamente a gente terminou sendo terminou tendo essa primeira abordagem, né, com o ChatGPT, né, com outras plataformas de AI do mercado, que é essa interação, né, com a plataforma inteligente. Mas o Copilot ele vai muito mais além do que um chat inteligente, né? Ele entrega literalmente a AI
com os aplicativos que vocês usam no dia a dia, né? Pacote Office, né? Word, Excel, PowerPoint, com Teams, onde aqui fica claro que o objetivo é automatizar essas tarefas, gerar insights, né? Facilitar nas decisões de vocês, né? E tudo isso de forma segura e integrada. É muito importante aqui, pessoal, até por uma questão de privacidade e governança, eu também comento isso um pouco mais na frente, que toda a interação de vocês com o Copilot, seja o Copilot Chat, né? Depois eu vou explicar ali um pouco sobre as diferenças, seja com o Copilot Chat ou com outras plataformas, né, que a Microsoft disponibiliza através das suas SKUs de Copilot, essas informações ficam armazenadas no tenant de vocês, né? Até para que vocês possam melhor trabalhar a adoção, né, com os seus usuários, né, para que vocês possam ter visibilidade da intenção desses seus usuários e, logicamente, tomar ali ações e decisões estratégicas em cima daquelas informações, tá bom? Trago aqui um quadro, tá? Dado o tempo curto aqui da nossa agenda, eu sei que tanto a Suporte quanto a Ingra, nós temos plataformas para que a gente possa demonstrar isso na prática para vocês. Eu gostaria muito de mostrar o funcionamento aqui do Copilot em cada aplicativo desses que vocês estão vendo aqui na tela, mas o porquê que o Copilot ele é surpreendente, pessoal? Porque ele, de fato, ele entrega valor em várias situações. Então, quando você olha aqui, né, para esse primeiro quadrinho, né, obtenha visões proativas do seu dia a dia. Aqui, basicamente, pessoal, a gente está vendo a atuação do Copilot dentro do Outlook, né, analisando a agenda de vocês, analisando e-mails de vocês, observando quais reuniões são prioritárias, quais atividades são prioritárias, né, para que você possa tomar ali decisões, né, do que fazer, como fazer, né, para qual caminho ali você deve seguir, né? Acontece muito no nosso dia a dia, esse dia a dia tão acelerado que a gente tem, situações onde a gente tem que escolher, né? Entramos nessa reunião ou entramos na outra reunião que está no mesmo horário ou está tomando parte, né, de um horário de uma determinada agenda que já fazia parte ali daquele slot, né? A outra visão aqui é a visão analítica, né? Então aqui a gente está vendo muito a atuação do Copilot no Excel, né? E basicamente aqui o Copilot vai te ajudar a interpretar aqueles dados que estão ali na planilha, né? Gerar análises, gráficos, insights, de novo, para ajudar a acelerar no seu processo de dia a dia, tá? Quando a gente olha para o terceiro quadrinho, né? Preparar você para as reuniões, né? Então aqui a gente está falando de ver o Copilot atuando no Microsoft Teams. Então, trazer para o colaborador, né, históricos de conversas, né, histórico de documento compartilhado, né, de outras agendas, enfim, tudo isso sugerindo pautas, né, para aquela reunião, né, informações relevantes, né, para ser tratadas naquela reunião e até um resumo dos últimos contatos feitos com aqueles participantes, enfim, sobre aquele determinado assunto, né? Isso, de novo, puxando aqui o mesmo discurso que eu comentei há pouco sobre a aceleração do dia a dia. Às vezes acontece, né, da gente, por algum motivo ali, não se preparar para uma agenda e ver que falta 1 hora, 30 minutos para uma agenda importante e o Copilot pode te ajudar a entregar informações relevantes para dentro daquela agenda, tá? Ainda dentro aqui da linha do Teams, né, puxando aqui para a visão de recuperar reuniões que você perdeu, né? Importante você saber que o Copilot ele acessa gravações, transcrições,
todos os resumos, certo? Que vocês, durante o processo ali daquela reunião, né, foram gravadas e transcritas, tudo isso para permitir que vocês consigam se atualizar de forma rápida, tá? Pegando aqui até o viés de LGPD, que a Fran comentou no princípio da agenda sobre o nosso webinar, existem situações onde a gente está vendo os participantes cada vez mais não gravando as sessões, mas transcrevendo as reuniões, né? Porque a gente passa durante todo o período do dia, né, em várias reuniões, e depois a gente precisa fazer as famosas atas de reuniões, né? E confesso aqui para vocês que, para mim, né, não sei como é que é aí no dia a dia de vocês, mas para mim eu tenho uma dificuldade grande de lembrar ali os principais pontos que foram tratados naquela reunião. E o Copilot, ele super me ajuda para trazer maior profundidade e, logicamente, maior relevância naquela conversa que foi tratada, tá bom? Voltando aqui para o quadrinho de cima, né, a parte de ajuda na criação de documentos. Então, a gente tem o Copilot atuando dentro do Word, né, com a visão de gerar textos com base em algo que você colocou de informação ali para o Copilot, né, para que ele gere propostas, documentos estratégicos, de novo, tudo a partir de simples instruções ou de arquivos existentes, certo? Então, a gente tem aqui situações, aí eu vou compartilhar aqui com vocês um pouco do meu dia a dia, situações onde a própria Microsoft divulga um book de incentivos que tem mais de 200 páginas, né? Então, para o nosso dia a dia corrido, para ler linha a linha, complexo, mas se eu carrego esse documento e faço o Copilot e pergunto ao Copilot, né, faço perguntas com base nesse documento, eu vou ter ali as respostas direcionadas, de novo, com base nesse documento. Só para deixar claro aqui, tá, pessoal? O Copilot, ele entrega na hora da interação, né, um botão que chaveia a possibilidade de você restringir o Copilot a buscar aquelas informações apenas no seu tenant, com os documentos compartilhados no seu tenant, ou não, ele buscar aquelas informações na web, tá bom? Indo para o outro quadrinho, né, a entrega de conteúdo rapidamente, né? Então aqui a gente está falando do Copilot Search, né? Basicamente são buscas inteligentes, né, de e-mail, arquivos no SharePoint, OneDrive, Teams, né, entre outros aplicativos, para trazer ali maior relevância em segundos, né, com a interação de vocês, tá? Por último aqui, né, essa parte de integrar-se rapidamente a novos cargos e projetos, né, a gente está falando aqui de como o Copilot pode ajudar vocês na organização dessas informações, né, criação de guias de integração, compartilhar documentos essenciais, tudo isso para conectar aquelas informações que estão armazenadas num determinado repositório de vocês, né, para ajudar na curva de aceleração e conhecimento desse colaborador, seja com os times de vocês, né, sejam com projetos específicos, né? Aqui tem outras ferramentas, tem, por exemplo, o Microsoft Looping também, que entra dentro dessa dinâmica, mas aqui eu estou trazendo para vocês apenas o OneNote. Ou seja, pessoal, em resumo, tá? O Copilot, ele atua como um verdadeiro assistente pessoal, né? Ele sempre ali está disponível para atuar nas rotinas de vocês do dia a dia, tá? Aqui eu trago uma visão sobre o Copilot for Microsoft 365, tá? Eu antes sempre trazia ali uma visão mais das engrenagens de funcionamento do Copilot. Acho que a gente aqui até já passou, né, desse tempo. A gente tem que olhar mais para o entregável da solução, né? E de fato, até olhando algumas pesquisas de mercado,
o Copilot é o melhor assistente de AI para o seu trabalho, para o seu dia a dia, né? Eu não vou ser repetitivo aqui, mas ele vai te ajudar, né, a fazer essa conexão de chat, aplicativos do Microsoft 365, né, e ter ali a oportunidade de entregar agentes personalizados, né? Eu vou me aprofundar aqui um pouco mais sobre isso. A Stephanie também vai trazer mais profundamente aqui esse viés, né, dos agentes, mas eu quero também trazer aqui para vocês que tudo isso aqui é gerenciado pelo Copilot Control System, né, para entregar ali maior governança e segurança nas informações tratadas com o Copilot. Tá bom? Nessa visão aqui, né, com esse videozinho aqui, a Microsoft, além de entregar para vocês, né, uma ferramenta que tem ali atuação em acelerar essa produtividade, proatividade de vocês no dia a dia, ela também entrega agentes pré-criados, tá? Eu trouxe no segundo slide alguns desses agentes, né, os principais agentes, né? Mas a Microsoft aqui, ela, além de te entregar esses agentes pré-criados, né, a Microsoft também te dá o poder de personalizar esses agentes. E aí aqui, pessoal, só entregando aqui um maior contexto, tá? Esses agentes, eles estão disponíveis a partir da licença do Copilot for Microsoft 365, tá? O Copilot Chat, ele não traz essa visão, tá bom? Essa oportunidade que a Microsoft entrega, né, dentro da licença do Copilot for Microsoft 365 com relação aos agentes, né, isso significa que você pode desenvolver agentes sobre medida para atender pontos específicos do negócio de vocês, do dia a dia de vocês. Tudo isso aqui dentro de um ambiente seguro e integrado, né? Se a gente tivesse aqui um pouco mais de tempo, eu ia mostrar também para vocês. Eu criei dentro da Ingra um agente onde eu consigo ter trocas com relação às políticas de segurança de mercado, eu consigo ter trocas com relação às melhores recomendações, se o que eu estou direcionando para os parceiros e clientes faz sentido ou não faz sentido. E aí o detalhe aqui, pessoal, eu não sou nenhum desenvolvedor, né? Eu simplesmente interagi com o Copilot for Microsoft 365, ele me trouxe todo o roteiro que eu precisava garantir para simplesmente copiar e colar dentro da estrutura de criação dos agentes, direcionei qual que é a base de dados que ele precisa puxar essas informações. Então, no meu caso, foi uma base de dados em cima do site da Microsoft, o e-learning da Microsoft, né, para que me dê ali uma confiabilidade nas informações que eu estou considerando. Tá bom? Só trazendo aqui uma visão, novamente, a Stephanie vai dar mais profundidade com relação a isso. O Copilot Studio, né, ele vai ajudar vocês a construir agentes para automatizar processos, integrar sistemas, né, visando ali a ampliação, né, dessa inteligência da operação de vocês sem desenvolvimento complexo, tá bom? Então, esse aqui é o grande diferencial, né, do Copilot Studio e para o Copilot for Microsoft 365. Alguns desses agentes, né, que estão aqui na tela, que são disponíveis para aqueles usuários que adquirem, né, o Copilot for Microsoft 365, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, né, o Sales Agent, né? Basicamente é um agente de vendas, né? O Skills Agent, né? É um agente de desenvolvimento de habilidade, né? O facilitador, né? É um agente de gestão de reunião, né? O Research, né? O Analyst, né? É um agente de
análise e pesquisa, né? O Project Manager, né? É um agente de gestão de projetos. De novo, todos esses agentes, né? Eles têm um foco de automatizar tarefas do dia a dia de vocês, tá bom? E aqui, pessoal, eu trago o que eu julgo uma grande oportunidade que vocês, como utilizadores do 365, né, seja a versão básica, um Microsoft 365 Business Basic, seja uma versão avançada, o Microsoft 365 E5, vocês têm de forma gratuita o Copilot Chat com o ChatGPT 5.0, tá? Importante vocês saberem, pessoal, que toda vez que vocês interagem com o Copilot, tá? Perguntas simples, ele vai entregar respostas rápidas e objetivas. Tomem cuidado com essas perguntas simples, porque a ideia da Microsoft de liberar o Copilot Chat é para que vocês consigam ter um maior contato com a ferramenta e melhorar o fluxo de adoção. A gente está vendo bastante aí no mercado, né, colaboradores trazendo AIs, né, de terceiros, né, AIs contratadas via CPF, né, e as informações que são imputadas dentro dessas AIs, né, elas têm ali como base os documentos de vocês, né, os documentos da empresa, né, e aqui tem um viés muito forte de segurança, não é o foco, mas eu não consigo aplicar algumas das minhas políticas internas e muito menos ter governança dessas informações, tá? Então aqui tem uma questão que normalmente quando você está conversando com um colaborador, ele traz que é essa falta de não conseguir ter respostas satisfatórias para as perguntas que foram feitas utilizando o Copilot Chat. Então aqui, se você está conversando com qualquer pessoa e você não dá, né, o contexto certo, a visão, a informação correta, né, muito possivelmente a resposta não vai ser coerente à pergunta que está sendo feita. Então, tomem cuidado, né, com relação a isso, mas dando aqui uma visão, perguntas simples, respostas rápidas e objetivas. Perguntas complexas, demandas complexas, vocês vão observar que o Copilot ele aprofunda no raciocínio, né? Ele coleta todo o contexto e ele valida todas essas respostas. Por que disso, pessoal? Isso aqui, a Microsoft quer garantir precisão, velocidade e relevância em todas essas interações. Tá bom? Para fechar, eu trago aqui o que durante a apresentação eu até comentei, né, que é esse comparativo, né, entre o Copilot Chat e o Copilot for Microsoft 365. Importante frisar aqui que ambas as estruturas, né, utilizam ali o Copilot 5.0. Mas o Copilot for Microsoft 365, ele oferece um acesso prioritário. E aí, pessoal, só entrando aqui um pouco mais nessa questão do acesso prioritário, né? O que é importante aqui vocês saberem? O que isso significa? Né? Os usuários licenciados com o Copilot for Microsoft 365, eles têm preferência na utilização de recursos avançados de AI, né? Especialmente em momentos de alta demanda, né? Ou tarefas que exigem ali uma maior capacidade, né, de processamento, um maior uso, né, das unidades computacionais, tá bom? Outros pontos aqui referentes ao Copilot for Microsoft 365, né, o raciocínio sobre dados internos, né, a oportunidade que se entrega, falamos aqui, né, sobre a personalização e também a entrega de agentes avançados, né? Então essa aqui é a grande diferença entre as plataformas, e o que eu quero aqui falar de resumo né,
quanto mais integrado, né, o seu ambiente ele está, mais valor o Copilot entrega para o seu negócio. Tá bom? Eu paro aqui, pessoal. Quero agradecer aqui a oportunidade, primeiramente a suporte, e estou aqui disponível para perguntas ao final da apresentação. Obrigada, Silvio. Vou subir aqui a minha apresentação agora. Só um minutinho. Feito. Já está aparecendo? Assim, Esther. Perfeito. Então, me apresentando novamente, eu sou a Stephanie Paula, eu sou desenvolvedora de negócios, eu atendo a suporte um auxílio na parte de Microsoft, né, no dia a dia. E hoje eu venho falar um pouquinho sobre a parte de Copilot Studio. Então, o Silvio trouxe bem ali como que a gente tem o Copilot no nosso dia a dia, né? Olhando para a parte de produtividade. E aí aqui eu entro um pouquinho mais técnica, que é o Copilot Studio, ele é uma página em branco. Então, diferente do que o Silvio trouxe, que já são templates prontos, a Microsoft também vem com um Copilot que você consegue criar e moldar de acordo com a sua infraestrutura, né? Então, até o começo da apresentação foi dito que o Copilot Chat, o Copilot para Office 365, um auxilia o dia a dia, ali olhando para Office 365, funcionalidades, né, do dia a dia, e o Copilot Chat realmente para a parte de pesquisas, né? Quando eu falo de Copilot Studio, eu estou falando de desenvolvimento, eu estou falando de criar o meu próprio copiloto para aquele determinado recurso. Então, um exemplo, no Copilot Studio eu posso criar chats exclusivos para cada departamento. Então, um exemplo, meu jurídico ele precisa de um assistente personalizado para olhar a parte de documentação. Então, eu posso criar um chat com APIs, conectores, links que vão trazer segurança para a minha organização. Então, eu acho que esse é o ponto mais importante quando a gente fala em inteligência artificial, que é justamente blindar a nossa empresa para não ter vazamento de dados. Tá? Então, o Copilot Studio, eu posso criar um chat só para pesquisa interna e ele não pesquisa nada externo, tá? Ou eu posso fazer uma pesquisa híbrida, com acesso também à parte pública, né? E o legal nessa parte é que todos os conectores e todos os agentes que eu estou criando, né? Ele traz um desenvolvimento baseado na minha governança. Então, eu acabo não tendo nenhuma quebra de segurança, porque eu criei ali, né, em primeiro passo, a minha base de governança, tá? Então, o que o Copilot Studio ele vai me trazer de possibilidades, né? Então, eu posso criar assistentes personalizados, eu posso usar a parte de AI generativa, eu posso ter conectores de fonte de dados, então, diversas fontes para um êxito, né, naquela pesquisa daquele meu associado. Eu consigo integrar canais de comunicação, então, um exemplo, eu preciso que, usando até o exemplo que eu dei da parte jurídica, eu preciso que ele pesquise algo no Gov. Então, ele consegue também puxar links externos e trazer esse resultado, tá? E a parte mais interessante do Copilot Studio é que eu consigo monitorar tudo isso. Então, eu tenho uma parte de gerenciamento, de dashboard de gerenciamento dentro do Copilot Studio, que eu consigo verificar como que está sendo a aceitação desse chat, o que os meus associados, né, e que estão utilizando aquele determinado chat, estão tendo de pesquisa, estão tendo de êxito, ou estão gostando ou não estão gostando. Então, eu consigo ter um termômetro para saber se está sendo aproveitado esse agente, ou eu preciso realmente adaptar ou mudar alguma coisinha ali no dia a dia para ficar um pouco mais simples para uso,
tá? Então, trazendo aqui um vídeo rápido, uma demozinha, como que isso é criado, né? Então, o Copilot Studio, ele é desenvolvido em cima de low code, tá? Então, o que que é low code? Código simplificado. Então, eu tenho a ajuda do Copilot para desenvolver o meu aplicativo, né? Para desenvolver aquela determinada configuração e fluxo do agente. Então, eu não preciso ser um desenvolvedor de código para criar um Copilot Studio. E eu acho que essa é a maior dúvida, né? Então, eu posso usar linguagem natural, tá? E ali no meu chat do Copilot, igual tá mostrando aqui na imagem, e colocar o texto, colocar a minha intenção, né? Então, nessa intenção, a gente chama de prompts, que eu acho que é a parte mais importante quando a gente fala de inteligência artificial, tá? Quando eu tenho ali a noção do que eu vou pedir para minha inteligência artificial, eu consigo ter êxito na minha resposta também, tá? Aqui não é diferente. Então, quando eu tenho a criação, eu consigo solicitar para o Copilot como que eu quero criar aquele determinado agente e ele me dá dicas. Ele vai me dando, seria legal você pensar nesse lado, colocar essa pergunta, ou criar um fluxo apartado para isso. Então, ele vai te dando algumas dicas e usando o código simplificado, que aí realmente fica super fácil de você criar o seu Copilot, tá? Como eu falei, o Copilot Studio, ele é uma folha em branco, então eu consigo criar várias formas, né? Vários fluxos de atendimento. E o legal da Microsoft, e aí puxando outros produtos, né, como Power Platform, que aí a gente começa a olhar para a parte de automação, a parte de aplicativos e a parte de criação do Copilot Studio. Eu tenho mais de 1.500 conectores já homologados pela própria Microsoft que consegue se conectar diretamente com esses produtos, tá? Então, por exemplo, aqui eu consigo conectar todo o universo de Dynamics, que aí eu entro um pouquinho mais na parte de vendas, gerenciamento, CRM, e eu também tenho a parte de conectores mais básicos, como a parte de produtividade, Teams, Office, e os mais avançados, que seria a parte de banco de dados. Então, assim, aqueles conectores que ainda não estão homologados na parte de conectores Microsoft, ele está entrando como API. Então, você consegue configurar também. Então, assim, é um leque muito grande para você se desenvolver e criar de acordo com a necessidade da sua empresa, tá? E aqui trazendo um pouquinho vamos dizer assim, visual, né? Como que eu crio o meu próprio agente, né? Eu tenho mais de 1.500 conectores, então eu tenho uma página, deixa eu dar um zoom aqui. Eu tenho uma página que eu consigo fazer a criação, que foi um tema que o Silvio até trouxe para gente um pouquinho antes, no meio da nossa apresentação, tá? Eu tenho aqui uma criação de importar o agente que eu já criei, então eu não perco o que eu já criei, tá? Então, isso é bem bacana porque eu consigo absorver algumas plataformas já criadas, tá? E aqui é a escala que eu falei para vocês de gerenciamento. Então, essa visão do que está sendo utilizado, como que eu consigo ter uma previsão de consumo do meu chat, ela é muito importante, principalmente para o gerente de TI. Então, ele consegue ver a aceitação daquele determinado departamento e assim puxar novas frentes ou novos agentes para ajudar realmente a facilitar o dia a dia daquele determinado departamento, tá? Então, em resumo, o Copilot Studio, ele tem frentes que você consegue realmente criar do zero qualquer tipo de coisa, né? Qualquer tipo de intenção para levar para o seu
associado ou levar para um cliente externo. Então, eu consigo ter criação, painel de segurança, consigo ter a parte de serviço de conversação, e aí aqui cenários bem básicos, tá? Eu consigo criar em códigos, se eu tiver desenvolvedor interno, ou eu posso criar em low code, que aí é linguagem natural, tá? Eu consigo monitorar essas atividades, e essa parte para a empresa é muito importante, porque a gente consegue ver, né, toda a parte de gestão ali. Eu consigo fazer a publicação do meu Copilot, tá? Em vários canais. Então, um exemplo, eu posso desenvolver algo para atender os meus clientes na ponta. Ele precisa fazer uma cotação, então eu consigo criar um chat com o Copilot Studio para a parte externa. É claro que isso envolve outros produtos Microsoft, mas todos eles se complementam e trazem uma grande infraestrutura, né? Então, não é só o Copilot Studio que vai trazer êxito nessa função, a gente precisa compor algumas ferramentas de acordo com o projeto, tá? Mas eu também consigo fazer isso. Eu consigo criar tópicos específicos, então, de novo, só a parte jurídica, só a parte financeira, ou só determinado cliente, então eu crio um chat para cada cliente. Então, ele é bem flexível nessa parte, o que vai levar o tempo ali de criação realmente é o desenvolvimento, é saber criar o prompt certo para levar isso com êxito na construção do seu fluxo, tá? Então, aqui, eu cheguei no meu último slide, mas eu acho que a lição que eu e o Silvio quis trazer aqui na apresentação é justamente que o Copilot Microsoft, ele tem diversas funcionalidades e está presente em diversos produtos. Para não falar diversos, acho que todos os produtos Microsoft. O que tem que ser feito é entender qual que é a necessidade hoje de vocês, né? Então, assim, o que vocês conseguem facilitar no dia a dia? Eu preciso facilitar meu time de vendas. Eu preciso realmente ajudar meu time de vendas a ser mais produtivo. Ou, não, eu preciso simplificar o meu método de cotação. Eu tenho listas de preço, mas fica muito demorado o SLA para mandar certa cotação ou algo do tipo. Cada um desses tem um Copilot que pode ajudar. Eu preciso de uma ajuda na parte de segurança. A gente tem um Copilot para a parte de segurança. Tem um Copilot para a parte de CRM, de RP. Então, assim, agora é entender realmente qual que é o desafio de vocês e o que vocês precisam de auxílio em primeiro momento. Porque assim a gente vai conseguir moldar o licenciamento, né, e aquele determinado produto à sua infraestrutura. E aí trazer as oportunidades e desenvolver isso em conjunto. Tá? Silvio, quer complementar mais algum ponto? Perfeito, Stephanie. E assim, dentro desse slide aqui, né, eu acho que é mais de tudo que foi apresentado, apesar de ser aqui uma conversa rápida, tá? Sim. Eu acho que é importante vocês pensarem em processos, né, que tomam o tempo de vocês no dia a dia, tarefas repetitivas e como que o Copilot, né, junto com os seus agentes, pode apoiar vocês, tá bom? Se tiver alguma dúvida, Fran, quiser colocar aqui para a gente pode tentar aqui responder vocês. Obrigada. Enquanto o pessoal vai pensando aqui o que perguntar para vocês, queria até comentar que eu coloquei aqui no chat, pessoal, um dos serviços que a Suporte oferece também, que seria o Centro de Excelência do Copilot. A nossa equipe ela está pronta, inclusive, para auxiliá-los desde o início, desde a implantação, né, até a capacitação para uso da ferramenta, da solução, e para que vocês possam usufruir, né, 100% dos benefícios, sem ficarem, muitas vezes, como as pessoas ficam
ficam, né, quando contratam soluções perdidas, às vezes utilizam apenas uma parte, né, do benefício, o restante acabam não conhecendo. Então, a nossa equipe, ela justamente faz isso. Ela mostra tudo, né, toda a capacidade da solução para vocês, para que vocês possam usufruir 100% dos benefícios. Bom, voltando aqui nas perguntas, a princípio não temos nenhuma pergunta ainda, tá? Mas deixa eu verificar aqui no chat. A princípio ainda não temos nenhuma pergunta específica. E eu queria fazer uma pergunta para vocês. Então, por exemplo, se eu quiser ter o Copilot aqui, né? Só reforçando, vocês já falaram com certeza, mas só reforçando, se eu quiser ter o Copilot, então, por exemplo, o Copilot Studio, né? Ele é mais voltado para qual área, assim, Stephanie, você indicaria em uma empresa? Como que ele pode, qual área ele pode fortalecer mais? Né? Então, por exemplo, para quem está conhecendo o Copilot Studio hoje ainda, né? Inicialmente. Tá. A parte de Copilot Studio, como eu citei, ela é uma página em branco. Então, o que vai definir realmente vai ser a necessidade daquele determinado cliente, tá? Mas, quando eu falo em desenvolver um aplicativo, né, desenvolver uma inteligência artificial para me auxiliar, são em cenários, um exemplo, governo. A parte de governo, eu não posso ter nenhum tipo de pesquisa ou documento compartilhado com a parte externa, tá? Então, eu usei governo porque é bem criterioso nessa parte, mas pode ser um escritório de advocacia, um exemplo, que eu tenho processos exclusivos e eu tenho troca ali de documentação que eu não posso ter nenhum tipo de vazamento. Se eu crio um chat ou se eu crio um agente que eu consiga gerenciar isso, vai me auxiliar bastante. Por quê? Como escritório de advocacia, eu tenho diversos documentos sendo compartilhados diariamente, né? Eu consigo criar um repositório, né? Para guardar esses documentos, guardar esses processos, e aí, em formato de pesquisa, eu posso perguntar para o Copilot, Copilot, cadê a certidão de nascimento do cliente XPTO? Eu consigo direcionar essa pesquisa somente interna. Então, eu minimizo qualquer tipo de risco de vazamento de dados, de compartilhamento daquele documento, né? Que, como foi dito, devido às leis de proteção de dados, a gente pode sofrer vários tipos de processo. Então, eu acabo minimizando o meu risco de ter esse compartilhamento de dados indevidamente. Tá? Então, isso é só um exemplo do Copilot Studio, mas tem outros e ele encaixa perfeitamente em qualquer tipo de cenário, tá? Deixa eu só pegar um gancho aqui, Sté, no que você acabou de comentar. A, a Suporte me conhece, alguns clientes também me conhecem. Eu gosto de trabalhar bastante a adoção daquilo que foi adquirido, né? E como eu falei aqui durante a minha apresentação, nós temos algumas oportunidades, né? Antes de chegar num passo do Copilot Studio, por exemplo, para ir experienciando, certo? O que a Microsoft ali entrega e que pode ter um impacto positivo, né? No negócio de vocês. Então, meu ponto aqui, pessoal, falei na minha apresentação, mas aproveitem a oportunidade do Copilot Chat, utilizem, certo? É gratuito, aqui não precisa ter nenhuma licença adicional, além daquelas que vocês têm do 365. Entendendo ali a jornada que a Suporte entrega, né, junto com a Ingra, vocês podem dar um próximo passo com o Copilot for Microsoft 365. Aqui já tem uma primeira oportunidade de ter acesso a agentes, a criar agentes, né? E se vocês querem aprofundar um pouco mais, entrar de cabeça para o que se tem ali, né, de oportunidades dentro da infraestrutura de vocês, aqui é um passo para o Copilot Studio. Então, quando a gente pensa aqui em estruturação de ROI, né,
eu acho que se vocês vêm aqui faseado, né, garantindo todo esse fluxo aqui de adoção, né, eu acho que fica mais fácil vender a ideia da inteligência artificial, né, para os gestores, para os níveis de diretoria da empresa de vocês, tá? Só vou pegar um gancho aqui. Teve uma pergunta do Gustavo, e primeiro, obrigado aí pela sua pergunta, Gustavo. Sim, o Copilot for Microsoft 365 permite essa integração de dados, né? Então ele puxa ali todo aquele conteúdo armazenado que está dentro da AWS. Então, por exemplo, você tem lá, eu não conheço tanto a AWS, mas se vocês têm lá os famosos storage accounts que estão dentro da estrutura da AWS, né? Através de um conector da Amazon, né? Que se eu não me engano chama S3, né? Vocês podem fazer essa integração e ter ali o Copilot buscando via Copilot Search, que eu falei na minha apresentação, essas informações. Tá bom? E só complementando, tem APIs também que a gente consegue conectar via Copilot Studio. Ou via a gente também. Obrigada pelas informações, pelas respostas, inclusive, Stephanie e Silvio. Nós temos mais duas perguntas aqui, inclusive, falando sobre a API. Vou começar aqui pela primeira pergunta, aliás, antes dessa do API, só um minutinho. Deixa eu comentar com vocês. O Thiago nos perguntou qual é a jornada que eu devo seguir para que eu me torne um multiplicador desse conhecimento. Já existe alguma certificação emitida pela Microsoft? Sim. Não, existe sim, e principalmente existe jornadas de conhecimento, tá? A Microsoft, ela tem um site que chama Learning, e depois eu compartilho o link aqui com a Fran e ela compartilha com vocês. E esse site, Learning, ele é uma biblioteca de conhecimentos Microsoft, não só para a parte de Copilot, mas para todos os produtos Microsoft. Ele mostra a jornada de acordo com a sua intenção. Um exemplo, eu quero ser um desenvolvedor, ou eu quero ser do time de vendas, ou eu quero ser um técnico, um arquiteto. Então, ele tem jornadas com níveis diferenciados de acordo com a sua função, e aí cada vez mais se aprofundando nos produtos Microsoft, tá? E essa jornada também existe para Copilot, e depende muito do produto que você vai querer, Copilot, qual que é a versão que você quer. Mas sim, você encontra no site oficial Microsoft e lá tem um caminho e você consegue estudar para as provas pelo próprio Learning. Então, ele cria uma trilha de jornada para você estar apto a fazer a prova e ter êxito. Tá? Por isso que é bom fazer a apresentação aqui em dois, porque né, um complementa o outro. Assim, além dessa super plataforma que a Microsoft disponibiliza no mercado, né, do Microsoft Learning, existe também o Copilot Academy, tá? São conteúdos focados em Copilot, né, para ajudar ali para ajudar vocês nessa trilha de aprendizado, tá? E para entrar aqui, Thiago, obrigado aqui pela sua pergunta, né, sobre a questão das certificações. Assim, pensando em todo esse roteiro aqui que a gente falou aqui durante a apresentação, então a gente falou de Microsoft 365, a gente chegou a falar de algumas soluções ali de Power Platform, né? A minha indicação aqui para você, para que realmente você se aprofunde e você se torne aí um agente multiplicador, é que você busque, né, as certificações da MS 900, da I 900 e da PL 900. A PL 900 está olhando ali para a parte de Power Platform, e aí aqui você tem de ponta a ponta, não só a parte de produtividade, mas também as questões relacionadas às estruturas de low code, juntando ali as soluções de BizApps da Microsoft. Obrigada, Silvio. Obrigada, Stephanie. Comentando com vocês, o nosso diretor comercial, Ezequiel, já publicou aqui o link, né, comentado por vocês, para que o pessoal possa conhecer as trilhas aqui Microsoft, incluindo sobre Copilot.
E também temos uma terceira pergunta aqui, vou comentar com vocês. O André nos perguntou o seguinte: eu consigo criar uma API de um agente para ser consumido em um sistema customizado? Posso direcionar a base de dados dos agentes 100% para o SharePoint? Sim, para as duas opções, tá? O primeiro da API, você vai ter que usar primeiro, pegar ali a parte de Open de APIs. Então, você faz um import, né? Então, você acaba trazendo a sua API para dentro da infraestrutura do Copilot. E aí é só o Copilot Studio, o Office 365 não entraria, porque o Office 365 é usado só para a parte de produtividade, tá? Então, você consegue absorver esse agente e fazer a criação dessa API, tá? A configuração de acordo com a sua necessidade. E você também pode usar 100% o SharePoint. É a base, inclusive, o Copilot, ele tem integração 100% com todos os produtos Microsoft. Então, se a gente quer realmente ter 100% de certeza que uma coisa vai funcionar, são os produtos Microsoft. Então, o teste realmente é feito nesses, e os demais acabam sendo posteriores, né? Então, aqui você consegue seguir das duas formas, tá? Isso aí. Que bom, obrigada por complementar ali as respostas, obrigada também às perguntas, né, que vocês nos enviaram. A princípio, não temos mais nenhuma pergunta. Não sei se vocês gostariam de fazer alguma complementação, algo adicional. Silvio e Stephanie. Eu estou à disposição, então todos os projetos, se alguém ficou com mais dúvida ou ao longo da semana vai surgindo, né? Porque agora eu sei que a gente só plantou ali realmente a sementinha do Copilot, então eu acho que vai surgir bastante desafios, assim, será que eu consigo criar nesse cenário? Traz pra gente, eu estou totalmente à disposição do time de suporte, para fazer a parte de pré-vendas para vocês e ajudar no dia a dia, entender como que é o cenário, tá? Então, tragam os projetos que a gente consegue sair na ponta com um agente bem desenvolvido. Boa. E também aqui do meu lado novamente aqui agradecer a oportunidade, a presença de todos, tá? Tanto a Ingra quanto a suporte, nós estamos disponíveis aí de vocês para ajudar vocês dentro dessa jornada de transformação, tá? Então, contem aqui com a gente. Nós que agradecemos, Silvio e Stephanie, obrigado pela aula que vocês deram aqui hoje, pela parceria de sempre. E como a Stephanie e o Silvio disseram aqui, né? Se vocês ficaram com alguma dúvida ou quiserem saber muito mais sobre esse assunto, né? Se acharam interessante, inclusive, para o negócio de vocês, tem um QR Code na tela. Podem mandar as suas dúvidas por ali, né, ou até mesmo aqui no chat. Sigam, inclusive, né, o Silvio, a Stephanie ali nas redes sociais e principalmente a Suporte. Deixei aqui o link, né, de acesso das nossas redes para que vocês conheçam os próximos eventos. Cada evento tem um tema diferente, inclusive um tema bacana, um tema emergente, que pode ajudar muito vocês, não só como profissionais, mas também como equipe, pode ajudar a empresa de vocês. Tá bom? Obrigada mais uma vez, Silvio e Stephanie, obrigada também pela presença de todos, né, mesmo que online. Um abraço, ficamos à disposição, uma boa tarde para todo mundo. Ótima tarde, pessoal. Muito obrigada.